Olá pessoal, sou o professor Anderson. Neste vídeo nós vamos falar sobre poluição do ar. Inicialmente nós vamos falar da atmosfera, que a atmosfera então ela estabelece um ambiente adequado para a vida na Terra. E ela funciona também com o escudo das radiações eletromagnéticas e dos raios cósmicos. Ela é fonte de oxigênio para a vida aeróbica, além de ser fonte de dióxido de carbono para as plantas. Também é fonte de nitrogênio para, por exemplo, as bactérias fixadoras transformarem esse nitrogênio em amônio e nitrato e serem utilizados pelos organismos vivos, e também mantém o equilíbrio térmico da Terra. As características da atmosfera e a sua composição: a atmosfera ela é composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e os outros 1% é argônio, né, que é 0,93%, gás carbônico em 0,036%. Então, essa é a composição básica, né, destacando aqui que a grande maioria, né, a maior parte da composição, quase 80%, é de nitrogênio. Quando nós falamos de atmosfera, nós temos as várias camadas da atmosfera, né, como a troposfera, que é o que a gente considera até cerca de 12 quilômetros, né, acima do nível do mar. Então, vamos dizer assim, até a altitude que os aviões voam. E a estratosfera, que é a camada acima da troposfera, que é cerca de 50 quilômetros. Aqui tem uma imagem que a gente tem mais detalhes. Então, a gente tem em torno aqui de 12 quilômetros a troposfera, mais ou menos nessa altitude. Então, nessa região aqui da troposfera, nós temos a camada de ozônio, né, que nos protege, que oferece uma proteção dos raios ultravioleta. A gente vai falar mais para frente ou no outro vídeo. E as várias camadas da atmosfera, a estratosfera, a mesosfera, são as camadas da atmosfera onde nós vivemos, né, são nas camadas mais baixas, onde a gente tem temperaturas mais elevadas e também uma pressão atmosférica também mais elevada. Os principais poluentes atmosféricos, eles podem estar presentes na forma de energia, como por exemplo ondas sonoras ou ondas eletromagnéticas, e também na forma de matéria, como por exemplo material particulado, partículas, né, pequenas partículas que formam o material particulado, e também gases e vapores. Então a gente tem as fontes, né, de poluição atmosférica, elas podem ser naturais, como por exemplo vulcões que lançam na atmosfera grandes quantidades de poeiras e cinzas, além de enxofre e de cloro. Nós temos também como fontes naturais o pólen, né, de plantas, tempestades de areia, atividades de plantas e animais, como por exemplo a emissão de metano, que é natural, são exemplos, né, de fontes de emissão naturais. E nós temos também fontes antropogênicas, como por exemplo, né, um automóvel, que é uma fonte de poluição antropogênico imóvel, e temos também aquelas fontes que nós chamamos de estacionárias, que são aquelas fontes de poluição onde o local, né, de emissão ele é fixo, como por exemplo uma usina, uma indústria, uma usina termoelétrica, são exemplos de fontes de emissão estacionárias. Os poluentes que são emitidos, a gente tem o que a gente chama de poluentes primários, né, que são aqueles poluentes que estão presentes na forma que eles são emitidos. Então, nós temos aqui vários exemplos de gases, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos e também material particulado que são emitidos, né, na atmosfera. E nós temos também os poluentes secundários, que são aqueles poluentes que tiveram origem
né, nos poluentes primários, e esses poluentes podem sofrer reações, seja reagindo os poluentes primários com água, com radiação ultravioleta e formando poluentes secundários, como por exemplo ácido nítrico, né, a reação dos óxidos de nitrogênio com a água para formar ácido nítrico, os dos óxidos de enxofre com água para formar ácido sulfúrico, e isso causa a chuva ácida, e outros poluentes, como ozônio, peróxidos, que vão formar os poluentes secundários. Bom, a poluição do ar ela pode causar efeitos tanto sobre os materiais, né, que vai causar efeitos estéticos como sujeira e corrosão, e também causar efeitos sobre a vegetação, como por exemplo, a alteração do crescimento e da produtividade, além do envelhecimento precoce da vegetação. Bom, no material disponibilizado para vocês têm mais informações, aqui estão as referências, bons estudos e se cuidem.